Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma live do nosso curso Amor e Responsabilidade. Hoje teremos a grande alegria de termos no nosso meio, né, a presença do Padre Cledson Reis, que já está aqui, daqui a pouquinho vamos chamá-lo, e hoje vamos falar sobre a tendência sexual, instinto ou impulso? Né, fica aí já esta interrogação, e eu já queria convidar vocês que já estão aí, né, já queria também aqui saudar o pessoal que já tinha chegado, Genival, Aline, e todos vocês que forem chegando, você que também que estiver assistindo depois desse vídeo gravado, né, e eu queria realmente que você já deixasse já aqui, tanto no nosso chat, né, pudesse deixar as suas dúvidas, que aí a gente vai também ao longo dessa live deixando com o Padre Cledson. O Padre Cledson é nosso irmão da comunidade de vida de Belém, e que está hoje, né, na missão de Belém, que estará hoje conosco, tirando também algumas dúvidas, e nós falaremos sobre estes temas, né, com temas relacionados à sexualidade, e também nós terminaremos hoje este primeiro bloco, né, que você que foi acompanhando a gente durante esses últimas semanas, né, nós fomos começando realmente essa primeira parte do curso, né, do livro Amor e Responsabilidade, de Carol Wojtyla, né. Então, hoje nós estamos dando uma continuidade, você é convidado também a participar conosco, mesmo que não tenha assistido os anteriores, e nós já falamos, né, por exemplo, sobre o que é a pessoa humana, né, aquela primeira live, dando aquela introdução, explicando um pouquinho, né, deste curso, que é ao mesmo tempo um curso, uma série de lives e um grupo de estudos, né. Falamos sobre amar é o oposto de utilizar, trazendo a dinâmica do utilitarismo, trouxemos a dinâmica das fases do amor até chegar no amor esponsal, né? Então aquele amor integrado, né, que abrange tantas esferas. Trouxemos a dinâmica da psicologia do amor, tivemos aqui a presença da nossa irmã Grazi também, né, trazendo essa dimensão também do sentido, né, do amor, a afetividade. E depois nós trouxemos também a nossa irmã Bianca falando sobre o pudor e a modéstia, né? Foi uma live também sensacional, você pode também aqui no Shalom Belo Horizonte, já se inscreva também no nosso canal, né? Temos também uma playlist com todas a sequência das lives, e por fim, a nossa última live foi sobre o verdadeiro significado da castidade, né? E hoje, né, sem mais delongas, eu já queria também cumprimentar todos aí, a Ana Flávia também já está presente, né? E gostaria de convidar aqui o nosso irmão, o Padre Cledson Reis. Bem-vindo, caríssimo. Obrigado, Igor. Que alegria podermos, mais uma vez, conversarmos, né? Da outra vez você esteve no meu canal, agora eu estou aqui no canal do YouTube da Missão de Belo Horizonte. Aliás, na semana passada, a Missão de Belo Horizonte completou 20 anos. Então, eu quero parabenizar a vocês, né, aos missionários da Comunidade Vida, da Comunidade Aliança, da Obra Shalom, a vocês que fazem o carisma Shalom chegar e levar a experiência da paz a tantas pessoas. Então, queria parabenizá-lo no início desta nossa conversa. Foi muito bom, né? Tivemos aqui a nossa live também cantando a esperança, né? Tivemos aqui a presença de irmãos, tivemos uma live musical, presença também palavras do nosso arcebispo. Foi realmente muito boa, né, toda essa comemoração em tempo de graças, realmente, para nós, né, e aí nessa graça também de termos a presença do Senhor também aqui conosco hoje, né. Eu queria que o Senhor se apresentasse, né, já falei um pouquinho também do Senhor, né, falasse também do trabalho que o Senhor tem, né, divulgasse aí também já o seu Instagram também, né, seu canal também no YouTube, o Senhor que tem um canal que chama Amor e Responsabilidade, né, e que fala justamente sobre esses temas, a teologia do corpo, né, enfim, queria que o senhor se apresentasse. Pronto, Igor. Eu me chamo Padre Cledson Reis, eu sou natural de Salvador, estou em missão na Arquidiocese de Belém do Pará, estou completando agora 2 anos aqui na missão. No ano passado, no início da pandemia, Deus me recordava da graça que foi o meu TCC, foi um TCC onde Deus me inspirava a falar sobre a teologia do corpo, e esse tema sempre foi um dos temas que eu gostei de aprofundar e sabia que precisava aprofundar, principalmente porque sabia que utilizaria na pastoral, né, no contato com as pessoas, com as famílias, com os jovens. Então, no ano passado, a gente, inspirado por Deus, criou o canal no YouTube, o canal Padre Cledson Reis, Amor e Responsabilidade, Teologia do Corpo em Foco,
E agora, no dia do Sagrado Coração de Jesus, porque foi justamente no dia do Sagrado Coração de Jesus que nós iniciamos a evangelização através desse canal, estaremos completando o primeiro ano do canal, com muitas graças, né? As pessoas têm partilhado muito comigo o efeito desse canal. E a gente também criou o podcast, que a gente está dando uma reorganizada para futuramente relançá-lo, e os grupos no Telegram, onde a gente trabalha em grupos separados, família, jovens e consagrados. Muito bom. Inclusive, eu já vi vários lá também, né, que tem sobre estado de vida, né, o senhor convida também casais, celibatários, sacerdotes, né, e trazendo também toda essa fundamentação, né, muito interessante, realmente. Padre, eu queria saudar aqui também a auxiliadora, né, que chegou, seja bem-vinda, auxiliadora. Padre, então, para começarmos, assim, né, no assunto, no tema da nossa live, né, e, na verdade, concluindo também todos esses outros temas, né, fazendo, assim, esse apanhado geral, eu queria trazer, assim, essa primeira pergunta, né, a respeito da sexualidade, né, a respeito do corpo humano, né. Eu disse, né, na nossa primeira live aqui, que a gente falaria a partir do livro, né, que é o intuito do nosso curso, a partir do livro Amor e Responsabilidade, de Carol Wojtyla, e que traz muito essa dimensão, assim, filosófica, né, falando a partir da razão, falando a partir realmente de olhar para dentro de nós mesmos e percebermos essas realidades, né. E o corpo é algo que nos fala muito, né. Então, o senhor acabou de falar também que o seu TCC foi sobre a teologia do corpo, né? Então, assim, algo que Deus nos revela através também do nosso corpo, né? Então, qual é o significado do nosso corpo, né? Por que Deus nos deu um corpo, né? Como em Hebreus, né, fala, deste-me um corpo, né? Eis que eu venho fazer a tua vontade, Senhor. Por que Deus nos deu um corpo? Por que Deus nos fez, né, sexuados? Qual é o significado disso? Uma pergunta muito importante, essa pergunta que você me faz, justamente para a gente iniciar o conteúdo, essa formação. A primeira coisa que é importante a gente compreender é que o nosso corpo, ele não é somente uma dimensão, ele não somente tem uma dimensão biológica, mas ele tem uma dimensão teológica. Inclusive, a gente fala da teologia do corpo, justamente porque o nosso corpo, ele deve ser compreendido à luz da sua verdadeira antropologia. Aliás, essa pergunta ela é muito importante, porque hoje, Igor, existe uma tentativa de construir uma antropologia, ou seja, uma visão do homem, que retira o Criador. Então, quando nós tiramos o Criador desta visão sobre o homem, nós vamos fazer diversas antropologias que vão nos levar a uma compreensão que não é verdadeira sobre o homem, né? Nós precisamos ter uma visão integral sobre o homem. O homem que foi criado por Deus, o homem que é a imagem e semelhança de Deus. Aliás, muito interessante isso, porque nas Sagradas Escrituras, quando nós vamos falar sobre o homem, nós partimos das Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras nos dizem que o homem é a imagem e semelhança de Deus. Então, esse dado não é um dado qualquer. Esse dado é um dado fundamental. Compreender o homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus. E você me fez a pergunta sobre a importância da corporeidade. Qual a importância que tem o corpo? O corpo é importantíssimo. Por quê? Porque, na verdade, Jesus, para realizar a obra de salvação, ele quis, porque poderia ter feito de outro modo, mas ele quis assumir um corpo através de um corpo, ou seja, Deus, porque o verbo que se fez carne é Deus, Deus assumiu a nossa humanidade e a elevou. Então, aqui a gente vê a dignidade do nosso corpo. E aí você tocou em outro ponto que é importante, porque, de fato, quando Jesus assume o meu corpo, Jesus ele me reconcilia completamente com o Pai. Inclusive, tudo aquilo que eu sou. A minha sexualidade, inclusive, ela é redimida. Tudo em mim é redimido. Porque, na verdade, Jesus redimiu todo o nosso ser, tudo aquilo que nós somos. Então, quando nós falamos da teologia do corpo, quando nós falamos da corporeidade, nós precisamos compreender o valor do corpo. Aliás, é interessante porque a gente pode cair em muitos desvios
em relação à compreensão sobre o corpo. Alguns têm uma visão negativa sobre o corpo. Depois a gente vai partilhar melhor sobre isso, né? Alguns têm uma visão negativa sobre o corpo. Outros têm uma visão falsa. A visão negativa é aquela visão que pensa o corpo como uma realidade que interfere na minha santidade. Às vezes, a gente pega aqui o Platão, né? Platão falava que o corpo é o cárcere da alma. E, de fato, o corpo não é isso. O corpo não é fonte de pecado. O corpo, a gente às vezes tem essa visão muito negativa sobre o corpo. E a gente vai aprofundar, vai poder descer um pouquinho mais nisso. E aquela visão que é uma visão, não é uma visão negativa, mas é uma visão falsa. Aquela visão do culto ao corpo. Então, estereótipos que a gente tem, a beleza corporal, a gente às vezes, o cuidado excessivo sobre o corpo, e, na verdade, uma relação até de idolatria em relação ao nosso corpo. Então, são falsas concepções de algo que é belo, né? O corpo é belo, porque foi criado por Deus e foi criado para, um dia, participar da glória de Deus. É esse corpo nosso, né? Esse corpo nosso que um dia, claro, espiritualizado, gozará da presença de Deus. Sim, e às vezes a gente vai visões realmente redutíveis, né? Tanto assim de uma espiritualização no mau sentido, assim, né, quanto de também uma materialização, né, tanto de, talvez, assim, desencarnar, né, algumas coisas, assim, e aí, às vezes, a gente vê a pessoa que vive ali, né, e tá alta ali, né, não desceu ali na carne, porque passa pela nossa carne, né, por exemplo, a nossa oferta de vida, a nossa vivência, né, o nosso amor às pessoas mesmo, ao nosso redor, né, seja, por exemplo, para ficar com um doente no hospital, seja para poder levar uma irmã num ponto de ônibus, seja para lavar uma louça, né, tudo isso passa também pelo nosso corpo, né, e a caridade, ela se torna ali também concreta, né, através do nosso corpo. Mas também aquelas visões que minimalizam também, animalizam também, né, assim, que trazem o homem simplesmente a uma esfera simplesmente guiado, assim, né, pelos impulsos, né, que a gente vai falar hoje, assim, também. Você falando me recordou muito o Christoph West, né, o Christoph fala justamente sobre isso, porque ele diz uma coisa que chama muito a atenção, ele diz que a religião cristã, ela é muito sensível, ela é muito, muito sensual, né? No sentido aqui, sensual no sentido da sensibilidade. Então, a religião cristã é assim. Então, a gente não pode desencarnar a religião. Jesus se encarnou. Você falou uma coisa muito interessante, né? Deus realmente se fez carne. Isso é fundamental. Ele tomou a nossa humanidade. Então, é uma tentação que nós corremos. Qual é a tentação que nós podemos correr? Os cristãos. Os cristãos podem correr a tentação de, isso Christoph West nos diz também, de espiritualizar e desencarnar, de certa forma, a sua compreensão acerca das coisas. Então, tem uma visão muito espiritualizada. Isso não é cristianismo, deixo bem claro, isso não é a visão cristã, mas é uma tentação que nós podemos correr, de espiritualizar e não perceber a importância da corporeidade, né, do corpo. E o mundo já faz isso, o mundo, ele vive o outro processo, mas o contrário de nós é que o mundo já está inserido nessa mentalidade, o mundo é materialista, então o mundo muitas vezes foca na matéria e se esquece que tem espírito. Que não existe dicotomia, separação. Corpo e alma são realidades unificantes, né? Na verdade, o homem é corpo e alma. Então, a gente não pode separar o corpo da alma. Quando a gente faz isso, separa corpo da alma, nós chamamos isso de morte, né? A morte é a separação do corpo da alma. Então, na verdade, a gente até pode dizer que nós decretamos a morte de uma visão correta sobre a pessoa humana quando a gente separa corpo e alma, quando a gente separa a matéria do espírito. Até se a gente for ver, né, padre, assim, as duas coisas que no nosso imaginário a gente tem mais medo, né, as duas coisas que mais causam medo, assim, geralmente nas pessoas, nas crianças, por exemplo, são
cadáveres ou fantasmas, né? E as duas coisas são coisas dissociadas, né? O corpo e o espírito, né? O corpo e a alma. Então, assim, até mesmo a gente pode trazer uma abordagem também, assim, neste tempo pascal, né? Que nós vivemos, assim, acabamos de sair das oitavas de Páscoa, né? Trazendo essa dimensão da ressurreição também, né? Até mesmo os corpos, as almas das pessoas que já estão lá no céu, contemplando Deus face a face, ainda é, de certa forma, algo anormal ainda, né? Porque ainda não se consumou ainda. Também os nossos corpos ressuscitaram, né? Então, olha a importância do nosso corpo também, né? Que também é redimido por Cristo, né? Também o nosso corpo ressuscitará também e inteiros, né? Corpo, alma, espírito, né? Estaremos diante, assim, também do Senhor, né? Face a face. A totalidade de quem eu sou, justamente, né? No céu, antes da ressurreição dos mortos, né? A ressurreição dos últimos dias, no céu estão as nossas almas, porque a alma é imortal. Né? O corpo está, né? O corpo ele foi ali sepultado no cemitério, né? Então esse corpo e não outro, não é outro corpo. Esse corpo, ele na ressurreição do último dia se unirá à minha alma. Ou seja, nessa união do corpo e da alma, claro, o corpo espiritualizado, estaremos no nosso destino eterno. Por isso que é muito importante a gente compreender que o nosso corpo foi criado para um destino eterno. O nosso corpo, e aí o nosso corpo com aquilo que ele é, com a sua sexualidade, né? Até porque, na verdade, quando a gente fala de sexualidade, a gente não está falando aqui de genitalidade, a gente está falando de sexualidade, que é muito mais abrangente do que você reduzir a sexualidade a um aspecto dela. A genitalidade, sim, faz parte da sexualidade. Porém, a gente precisa entender que a gente expressa o amor, o afeto, a gente expressa carinho, expressa a nossa personalidade, tudo aquilo que nós somos, se expressa através da nossa sexualidade, né? É interessante isso, que a nossa sexualidade, ela se expressa. Então, a gente não está falando de um aspecto da genitalidade. E no céu, quando nós estivermos lá, nessa comunhão plena com Deus, estaremos o amando afetivamente, né? Como homem, como mulher, no caso das mulheres. Então, isso é muito importante e é muito necessário a gente compreender como a nossa sexualidade toca o hoje, mas toca o nosso destino eterno também, né? Aliás, tem gente que pensa que a sexualidade só diz respeito às realidades temporais. Não, a sexualidade diz respeito à minha vida, No céu, eu serei homem, eu estarei na presença de Deus, não vai mudar o que de fato eu sou. No céu, eu serei aquilo que Deus me criou para ser. Exatamente. Não terá mais aquela dimensão procriativa, né? Mas não vai deixar de ser homem e de ser mulher, né? Isso é algo constitutivo do próprio ser, né? Da pessoa. Agora, padre, uma outra questão também acho que é interessante, né? O senhor ia falando, lembrando, a nossa humanidade também é redimida, né? Por Cristo. A nossa carne também, né? É redimida. Às vezes a gente traz essa dimensão muito assim do pecado, né? E aí, por exemplo, existe a palavra carne que tem uma outra conotação, né? Que a gente sabe que é a carne no sentido daquilo que se opõe como resistência à vontade de Deus, com as fraquezas, né? Mas, assim, o nosso corpo também ele é redimido, né, por Cristo, né? Então, acontece realmente uma nova criação. Às vezes a gente acha que a gente já, com o pecado original, né, a nossa humanidade decaída acabou, né? Não tem mais solução para o nosso corpo. A gente precisa, né, a gente vai falar disso daqui a pouco, mas se libertar, por exemplo, deste corpo para poder, né, viver ali de uma forma espiritual, né? O senhor também já ia falando disso, não é isso, né? Na verdade é uma visão equivocada, mas também o nosso corpo ele é redimido, né? Então, assim, quando Jesus faz, por exemplo, né, os fariseus perguntando para Jesus sobre a sexualidade, né? Jesus faz com que eles voltem ao princípio, e aí ali na inocência, unidade, né? Inocência e pureza, né? Originais ali, até o pecado original, né? Mas ele faz ali, não, tá vendo? Vocês ali, estavam na pureza, vocês estavam naquela inocência, né? Inocência, a palavra, originais, e vocês perderam isso. Ele não faz isso simplesmente para jogar na nossa cara, tá vendo que vocês perderam? Mas não, ele faz a gente chegar naquele limiar para justamente mostrar que ele nos chama para algo ainda maior, né? Porque na cruz ele redime também a nossa humanidade, né? Então eu achava muito interessante, eu rezava agora na Semana Santa, né, com algumas passagens assim que mostram justamente esse paralelo da paixão de Cristo com Gênesis, né? Então, por exemplo, Jesus ele adormece na cruz, como também
Adão adormece, né? E ali Deus tira Eva do lado de Adão, como também a lança, né? E ali sai a igreja, brota a igreja do lado de Cristo também. Então tem várias características ali, né, que mostram realmente uma nova criação, né, e que nos abrem a possibilidade realmente de uma vida nova, né. Nós não somos condenados a viver simplesmente no pecado, né, e usando às vezes o nosso corpo como justificativo. Né? É uma tendência que às vezes nós temos de tentar jogar toda a responsabilidade do mal que existe no nosso corpo. Mas é interessante que o corpo, ele foi criado por Deus para amar. E se a gente compreender qual é a finalidade do nosso corpo, é claro que o nosso corpo foi ferido pelo pecado. É claro que existia uma harmonia ali no início do texto de Gênesis, a gente vê no capítulo 3. Antes do capítulo 3, a gente vê realmente uma relação entre homem e mulher que mostra o quanto o homem e a mulher, ainda sem terem sido maculados pelo pecado, são capazes de olhar um para o outro e ver o outro como pessoa, como sujeito, não reduzir o outro. É interessante que o Papa São João Paulo II, quando ele fala na teologia do corpo sobre o sexo, ele vai dizer que o sexo é um valor. É muito importante a gente compreender, é um valor. E a pessoa é um valor mais importante. Então, a pessoa, quando você reduz o outro à dimensão do seu aspecto sexual, você está deixando de ver aquele outro como pessoa. Então, o valor, a pessoa é um valor e o sexo é outro valor. O que aconteceu com o pecado original foi isso. Então, antes do pecado, eles viam um ao outro como pessoa, sujeitos. Não reduzir o outro ao sexo. Agora, é importante a gente entender isso, porque às vezes a gente acha que o pecado original foi a atividade sexual. Mas, de fato, não foi a atividade sexual. Porque quando Deus criou o homem e a mulher, os nossos primeiros pais, lá mesmo, no início dos textos da criação, falam da procriação. Crescer e multiplicai-vos. Então, o sexo dentro do projeto de Deus não é um mal. Agora, é claro que o que acontece com a queda original, aí sim, o homem passa a reduzir a mulher ao seu aspecto sexual. Aí sim, a gente vê que mudou a relação entre ambos. E mudou a relação entre o homem e mulher e o próprio Criador. Então, isso aqui é muito importante. Agora, você disse uma coisa interessante. Se houve a criação e se houve a queda, houve a recriação, a redenção. Então, na verdade, a gente não pode ficar pautando a nossa vida. É claro que a gente não vai voltar para a inocência original. Impossível a gente voltar à inocência original. Mas é possível a gente viver uma sexualidade sadia de acordo com o projeto de Deus. Eu até queria citar aqui um documento da igreja, porque eu acho que é importante a gente também citar alguns documentos da igreja, né, para a gente iluminando essa nossa conversa. Tem um documento aqui da igreja que eu estou em mãos, que é o documento do Conselho Pontifício para a Família, Sexualidade Humana, Verdade e Significado. Você pode, inclusive, baixar no vatican.va, você encontra esse documento. Também você pode adquirir também, é um documento, acredito, muito importante para todos nós. E nesse documento diz algo muito importante sobre a sexualidade, tá certo? Queria trazer as definições que ele traz aqui sobre a sexualidade. Ele diz assim, ele diz da seguinte forma: o amor que se alimenta e se exprime no encontro do homem e da mulher é dom de Deus. É por isso força positiva orientada à sua maturação enquanto pessoas. É também uma preciosa reserva para o dom de si, que em todos, homens e mulheres são chamados a realizar para a sua própria realização e felicidade, no plano de vida que representa a vocação de todos. O ser humano, com efeito, é chamado ao amor como espírito encarnado, isto é, alma e corpo na unidade da pessoa, que a gente está conversando aqui, né? Na verdade, o homem, ele se realiza quando ele ama, né? O homem se realiza plenamente quando ele ama. Para isso ele foi criado, e no seu coração está inscrito essa capacidade de ser amado e amar. O pecado
desfigurou isso dentro de nós, e a gente muitas vezes, né, a gente se volta para nós mesmos. Essa é a luta, de a gente não se voltar para nós mesmos, buscar o amor para nós mesmos, mas nós fomos criados para doar-nos, para doar nossa vida para o outro. Aí continua o texto, diz assim: o amor humano abarca também o corpo, e o corpo exprime também o amor espiritual. A sexualidade, preste atenção, tá certo? A sexualidade, portanto, não é qualquer coisa de puramente biológico, que nós falamos aqui. Não é um aspecto somente biológico, mas refere-se antes ao núcleo íntimo da pessoa. O uso da sexualidade como doação física tem a sua verdade e atinge o seu pleno significado quando é a expressão da doação pessoal do homem e da mulher até a morte. Este amor está exposto, assim como toda a vida da pessoa, à fragilidade devido ao pecado original e ressente-se, em muitos contextos socioculturais, de condicionamentos negativos e, às vezes, desviantes e traumáticos. Nós sabemos muito bem, Igor, que o homem, não somente por causa do pecado original, o pecado original, sim, ele feriu, e a gente tem essa divisão interior, né, dentro do nosso coração, mas nós, muitas vezes, podemos estar em uma sociedade doentia a nível sexual. Aqui ele fala sobre isso, contextos socioculturais, de condicionamentos negativos. Às vezes a gente pode ter nos relacionado com pessoas que realmente tinham uma visão muito distorcida da sexualidade. Aliás, desse documento diz uma coisa muito interessante. Ele diz o seguinte, que antigamente os nossos pais poderiam não nos dar uma educação sexual. Os pais antigos não tinham muito esse hábito, até porque era como se fosse um tabu, né? Então, eles tinham esse receio de tratar sobre esses temas com seus filhos. Porém, a cultura, ela tinha esse papel. Só que hoje a cultura faz um processo reverso. Infelizmente, tem acontecido muito isso. A cultura antigamente, porque era uma cultura que tinha valores, que trazia esses valores nos relacionamentos, enfim, apesar das fraquezas normais humanas, mas a cultura ajudava na formação da nossa maturação como pessoas. Mas hoje, acredito que é fundamental que os pais, aliás, é uma das coisas que esse documento nos ensina. Os pais são aqueles primeiros que devem priorizar pela educação dos filhos. No outro dia há muitos anos eu vi uma matéria falando sobre a questão da sexualidade, e aí um pai falando, a filha falando sobre o seu pai, e o pai comentava assim, como se fosse um prêmio, ele dizendo que ele preferia ter ali uma cama de casal no quarto da filha dele, para a filha dele trazer o namorado dela, os namorados dela para a casa dele, do que a filha dele está na rua. Então, às vezes, isso não é educação sexual, isso não é formar consciência, entende? Isso não é formar consciência. Uhum. O papel do pai e da mãe é um papel pedagógico, e isso não acontece e nem tem como acontecer quando a pessoa já chega ali no estágio já da adolescência. Isso é primário, ali mesmo na infância. O papel do pai é de educar os filhos para uma vivência sexual sadia. E para a finalidade também, né, de por que, é justamente isso, né, por que eu tenho essa dimensão sexual, né, por que, por exemplo, homem e mulher são diferentes, né, por que existe esse impulso sexual, né, que a gente está falando hoje. Eu já queria trazer esse tema também, né, padre, assim, tendência sexual, quando a gente fala sobre tendência sexual, né, que isso faz parte da educação sexual, compreender isso assim também, né. João Paulo II, ele fala dessas duas palavras, né, instinto e impulso, né, só que uma traz uma dimensão, instinto, né, ele traz essa dimensão mais animal, né, essa dimensão mais, assim, que há um determinismo, né, naquela direção, e que o instinto te impele e você vai, né. Já existe um impulso, que existe um espaço para uma liberdade, né. Então, assim, já perguntei respondendo também, né, mas assim, e aí, nós temos um instinto ou é um impulso, né, qual que é Mas é muito importante essa
essa primeira fala sua para a gente compreender essa diferença, né? Então, tendência sexual, a tendência sexual é, na verdade, uma propriedade do ser humano. Uhum. Né? Uma propriedade da nossa personalidade. Foi bom a gente ter começado falando sobre sexualidade, porque se a gente não fala sobre a sexualidade, ia ficar muito difícil a gente tocar nesse aspecto da tendência sexual. A tendência sexual, ela, no nosso caso de homens, realmente, de ser humano, ela é impulso. Por quê? Porque, na verdade, instinto, ele nos faz ter uma visão da sexualidade como uma realidade muito determinista, como você estava falando. Então, até quero trazer aqui o que o Papa fala sobre isso. O Papa, quando ele vai falar sobre o instinto, apesar do instinto ser impulso, porque o instinto nos leva a um determinado ato, o instinto. Isso nos animais, isso é muito concreto. Os animais são instintivos. Então, Deus colocou no animal o instinto para que a sua natureza fosse guiada pelos instintos. Portanto, se um cachorro, né, o macho, ele encontra a fêmea, e essa fêmea é a sua irmã, é a sua mãe, enfim, seja o que for, ele vai copular, vai ter ali o coito ali, porque, na verdade, ele não tem a razão para saber que ele está ali se unindo, copulando, está tendo coito ali com alguém que, na verdade, tem uma relação específica com ele, de maternidade, né? Não existe isso. Então, na verdade, o instinto tem a ver com os animais, é determinado, está ali. E a gente pode, aqui eu já vou falar sobre um aspecto interessante nesse sentido do que você está falando, a gente pode sim se comportar de modo instintivo, animalesco, e isso a gente pode chamar de despersonalizar. Eu me despersonalizo quando eu ajo desse modo, ou seja, quando eu estou agindo simplesmente pelo instinto. Eu não sou capaz de refrear os meus atos. O impulso é diferente, porque o impulso, na verdade, ele não determina. O impulso, ele gera dentro de mim esse impelir o meu ser algo, mas eu ainda sou capaz de, pela razão, determinar os meus atos. Ou seja, o instinto, ele determina. O impulso, ele não determina. Aqui é uma separação que a gente faz. Isso aqui é muito importante a gente saber separar. Então, o instinto, ele determina. Então, aqui um exemplo interessante. Vou dar outros exemplos, não somente o exemplo da sexualidade, mas um exemplo. O jejum. Vou dar aqui um exemplo do jejum. Quando a gente vai fazer o jejum durante a Semana Santa, quando a gente tem o hábito, se a gente tem esse hábito, que é um hábito muito salutar, inclusive, de fazer jejum às terças-feiras, quando a gente faz jejum, o que acontece? A gente diz não para o instinto. O que o corpo pede? Alimento. Você diz não, quem manda sou eu. Quem manda sou eu. Não é o meu desejo de me alimentar que determina o que eu devo fazer. Quem tem a vida nas mãos sou eu. Então, eu determino se eu faço algo, apesar do meu corpo pedir. Apesar de eu ter sido criado por Deus para que, através do alimento também, nutrientes que eu necessito, eu, claro, tenho ali vida, aquilo me fortaleça, mas aquilo ali não é determinante. Dá para entender? Não é determinante. Assim também o instinto, né? O instinto nos animais é determinante, porque os animais não têm liberdade, os animais não têm razão, né? Então não se autodetermina, não tem vontade, os animais não têm isso. Então isso diferencia impulso de instinto. Espero que tenha dado para... Dá sim. Isso é muito interessante porque ajuda também, assim, né, a entender coisas mesmo assim no nosso dia a dia, né, igual, por exemplo, às vezes nós percebemos dentro de nós mesmos, né, sobretudo assim os jovens, né, aquela energia, aquele impulso e tudo mais, mas como administrar isso, né, o que fazer com isso? E compreender isso, né, na verdade, nós podemos entender, por exemplo, que não cabe a nós que as aves
voem no céu, né? Elas vão voar lá, independente da gente querer ou não. Mas cabe a nós, por exemplo, permitir que elas façam ou não ninhos, né? Então, assim, na verdade, o impulso ele existe, mas o que eu faço com ele, há um espaço da minha responsabilidade, né? E aí trazendo justamente o título, né, do livro Amor e Responsabilidade, né? Às vezes a gente quer colocar a culpa, né, no corpo, né? Ah, não, mas a carne é fraca, né? E sempre ali vivendo diante dessa desculpa. Mas, na verdade, há um espaço para a nossa responsabilidade, né? E aí essa palavra, que nós somos esse ser autodeterminado, né? O homem, ele é consciente e livre, né? Ou seja, a pessoa ela é responsável não pelo que se sucede dentro dela, mas pelo que ela faz, né? Que Carol Wojtyla vai dizer. Isso é interessante porque você me recordou uma pregação de uma pessoa, há muito tempo atrás. Essa pessoa, ela estava pregando sobre a teologia do corpo, e ela se recordava de uma letra de uma música, né? E é interessante isso, porque a letra da música dizia, né? O que o corpo faz, a alma perdoa. E isso não é verdade, não, né? Não existe isso, não, né? Então a gente tem que ter muita, né? A gente precisa compreender que como pessoas, tudo aquilo que eu vivo no meu corpo tem repercussões na minha alma. Repercussões até de gerar essa despersonalização que a gente aqui está falando, né? Que o Papa fala. Porque quando a gente fala da pessoa, a pessoa deve ter um comportamento. A pessoa, ela tem razão, ela é capaz de perceber que atos que ela realiza têm repercussões na sua vida e na vida do outro. Na sua vida e na vida do outro. Então, ela precisa ter essa visão sobre a sua corporeidade. E é interessante isso, porque a gente está falando aqui do instinto, e está falando do impulso, mas é muito interessante a gente perceber que esse impulso que existe em nós, ele também é uma dádiva divina. Parta da seguinte reflexão. Eu citei aqui o alimento. Se Deus não colocasse o prazer no alimento, você se alimentaria? Não. Se Deus não colocasse o prazer, e aí eu vou explicar esse termo prazer, para a gente não entender o prazer pelo prazer, mas o prazer é uma linguagem, né? Como a Emi, a nossa mãe, né? Ela fala muito do prazer enquanto linguagem. A gente não pode centralizar as nossas relações no prazer, na busca pelo prazer, né? Então, é muito interessante que Deus coloca o prazer para que eu possa naturalmente me inclinar para isso. A tendência, o impulso é uma inclinação natural. É uma inclinação natural. Então, não me determina, né? Não me determina, mas é uma inclinação natural. Eu queria aqui trazer uma reflexão interessante. Pronto, encontrei aqui, porque é bom quando a gente cita, né, o documento, porque o próprio documento nos ajuda a refletir bem o livro, né? E quem tem esse livro, você pode... Eu sempre falo desse livro, porque esse livro ele é uma grande base para a gente compreender as catequeses do Papa São João Paulo II, a teologia do corpo. Porque aqui o Papa cita, claro, uma abordagem filosófica, mas aqui ele cita conceitos que são muito importantes para a gente compreender melhor a teologia do corpo. E o Papa diz o seguinte: a tendência sexual não é no homem a fonte de atos acabados. Preste atenção nisso, tá certo? A tendência sexual não é no homem a fonte de atos acabados, completos. A sua função limita-se a fornecer, por assim dizer, matéria a esses atos, através de tudo que sucede sob a sua influência na interioridade do homem. Isto, contudo, não priva o homem da faculdade de autodeterminação. O impulso permanece, pois, sob a natural dependência da pessoa. Ele subordinado, a pessoa pode utilizá-lo e dispor dele a seu bel prazer. Aqui é muito interessante isso. Então, a tendência, o impulso é uma tendência natural. Ele, de certa forma, nos faz compreender, nos fornece, melhor dizendo, como o Papa diz aqui, matéria para esses atos, mas eles não determinam
que esses atos precisam ser realizados. Ele fornece o ato, é aquilo que eu falei, é uma inclinação natural, mas não me determina. De si, né? Me impele para o dom de si. Aí você usou o termo até importante, dom de si. Não me impele para o outro. Aliás, tudo aqui são peças de um quebra-cabeça, né, da sexualidade. Então, quando eu compreendo que a sexualidade tem uma finalidade, quando eu compreendo a tendência sexual, lembrando que ela não me determina, não é esse instinto que vai me levar a uma queda. Quer dizer, eu sou sacerdote. Então, como sacerdote, eu sou chamado ao celibato consagrado. Mas Deus não tirou, nem de mim, nem de você, nem de nenhum homem e de nenhuma mulher, Deus não tira de nós a energia sexual. Aliás, se Deus tirasse de nós a energia sexual, na verdade, a nossa oferta não seria verdadeira. Porque, na verdade, eu não vivo nenhum sacrifício para poder viver a minha castidade, para poder oferecer a minha vida por amor aos outros, para a minha vida ser oblativa. Então, Deus, ele nos dá a energia sexual, que é essa inclinação que existe em nós, para que a gente possa potencializá-la, para canalizá-la para o bem dos outros, para os outros. Então, como padre, eu vivo a minha vida e oferto as potências do meu ser, com a inclinação natural que todo homem tem, mas coloco essa energia focada no serviço aos outros. Isso é a caridade, o celibato, o sentido do celibato. Se a gente não entende isso, se a gente vai para aquelas antropologias modernas, ateias, o que a gente vai pensar? Não, por que o padre não se casa? A gente não vê muito isso, porque o padre não pode se casar. O padre, ele, na verdade, ele tem uma esposa, e a esposa dele se chama igreja. E ele oferece toda a potência do seu ser, como Cristo também se ofertou à sua igreja. Então, o padre é um outro Cristo. Ele coloca as potências do seu ser a serviço dos outros. Então, para a gente entender bem essa questão, eu falei aqui do meu sacerdócio, mas poderia falar de um homem casado. Homem casado, ele é chamado a viver a tendência sexual, a inclinação natural, né, o impulso, dentro do matrimônio. O lugar para viver o impulso sexual é dentro do matrimônio. Quando o homem vive essa realidade fora do seu matrimônio, ele está ferindo aquilo que é próprio dele. Aquilo que é próprio dele. A tendência sexual, lembrando, quando a gente fala da tendência sexual, nós estamos falando também de algo que Deus colocou em nós para uma finalidade. Melhor, duas finalidades a gente aqui vai colocar, que é a finalidade unitiva, quando o casal, né, quando aquelas duas pessoas se unem no matrimônio, elas vivem ali a dimensão unitiva, que é essa entrega da totalidade do que elas são, o amor concreto, e o casamento precisa do ato conjugal. O casamento, para crescer, o amor para crescer, precisa do ato conjugal, e a dimensão procriativa, ou seja, aquela relação não pode estar fechada à vida. Não podemos introduzir meios artificiais para ferir aquela relação, aquele ato conjugal. Deu para entender? Sim. E é interessante também, né, você falando na dimensão do sacerdócio, né, e você tocava também essa dimensão do matrimônio, do impulso também que nos leva, né, dentro do matrimônio, assim, também ao cônjuge, né, mas também, mesmo dentro do casamento, né, existem momentos de espera também, né, então existe, por exemplo, o período menstrual da mulher, existe a gravidez, existem outras esperas que a própria vida vai, né, assim, levando, que é preciso também, né, saber ter esse autodomínio, né, essa virtude, assim, também, diante disso. Mas, padre, você pode dizer. Tem uma coisa que eu me recordei agora, mas aí as mulheres que estão aí podem falar com mais propriedade, porque realmente sobre isso, mas eu um dia escutei sobre isso, aí talvez as mulheres podem acrescentar, as mulheres que estão participando aí, eu não sei se podem participar sobre isso que eu vou falar agora, pode comentar sobre isso que eu vou falar agora. Mas Deus é tão perfeito nas coisas que ele faz,
né? Tão perfeito. Deus a nossa natureza expressa muito. Por isso que, ao olhar para a nossa natureza, a gente compreende a ação de Deus Criador. Porque, veja só, na mulher, quando Deus cria a mulher, Deus dá à mulher toda a possibilidade da maternidade, né? O corpo da mulher foi criado para a maternidade. Por isso que se fechar a vida é ferir um aspecto importantíssimo. Se fechar a vida, quando eu digo se fechar a vida, aqui no aspecto artificial, porque nós sabemos muito bem que existe a paternidade e a maternidade responsável, que a igreja nos ensina sobre isso e que a gente precisa compreender. Claro que nem toda relação sexual vai gerar vida. Eu até falei da outra dimensão do ato conjugal, que é a dimensão auditiva. Nem toda relação conjugal vai gerar uma vida. Porém, nenhuma relação conjugal pode estar fechada à vida. Entende? É diferente. Então, assim, parece que é a mesma coisa, mas é diferente. Então, nem toda relação sexual vai gerar uma vida, né? Apesar desse aspecto ser um aspecto importantíssimo. Mas aqui eu queria dizer um detalhe interessante, que um dia eu escutei, e aí as mulheres podem depois confirmar isso, que a mulher, quando ela está quando ela está ali na ovulação, nesse período da ovulação, nesse período que ela está ali fecunda, o corpo dela e todo o ser dela se volta para o esposo. Então, no homem é completamente diferente. O homem, ele está preparado para um ato sexual, ele está pronto a qualquer momento. Mas a mulher não é assim. E nesse período, concretamente nesse período, a mulher está mais predisposta, até emocionalmente predisposta a isso. Mas é um detalhe interessante, porque isso tem a ver com a vocação à maternidade, a vocação à vida. Então, é tão interessante esses aspectos aqui, que a gente vê ali a mão de Deus quando cria, né, o homem e a mulher. E, claro, com as particularidades que são próprias de homem e mulher, e que são muito importantes, né? Na teologia do corpo se fala muito sobre isso. O homem e a mulher, aquilo que é próprio do homem, aquilo que faz parte das características do homem, aquilo que o homem traz, e aquilo que a mulher é próprio da mulher, o gênio feminino, que faz tão bem ao homem, que o complementa. Então, isso é um detalhe muito interessante. Eu queria só citar uma coisa aqui sobre isso. Deixa eu ver se eu encontro aqui, né? Porque são muitos livros aqui, mas tem uma parte aqui do livro do Christoph West que ele fala dessas diferenciações do homem e da mulher, porque isso são dados que Deus colocou no nosso corpo, né? O nosso corpo, ele fala muito. Então, a nossa psique fala muito, quem nós somos, e você citou isso no início, é constitutivo, o fato de ser homem não é um aspecto que eu escolho. Não é simplesmente, eu agora vou escolher ser homem, ou vou escolher não ser homem, ou vou escolher ser mulher, ou vou escolher não ser mulher. E, infelizmente, como eu dizia, essa sociedade que tem adoecido muito, que tem, infelizmente, tirado Deus do centro e colocado as suas idolatrias, essa sociedade hoje, ela tem cada vez mais confundido a sexualidade das pessoas. Aliás, os nossos jovens precisam muito dessa educação sexual equilibrada, essa educação sexual correta e tão necessária, né? Tão necessária para realizar um projeto divino, para realizar a vontade de Deus. Pronto, deixa eu pegar aqui aquilo que diz o Christoph West. Ele diz assim: sejamos mais específicos. O corpo do homem é completo em todos os sistemas, exceto um. O corpo da mulher é completo em todos os sistemas, exceto um. E aí ele vai explicar. Ele diz: e estes respectivos sistemas, os sistemas reprodutivos, somente funcionam em união com o outro. É muito interessante isso, essa diferenciação. Não,
criados para a unidade, né? O nosso corpo expressa o projeto de Deus, o plano de Deus. Então, aí ele continua, ele diz assim: nós podemos ver que o homem e a mulher são destinados a ser um dom um para o outro, mesmo em nível celular. Ele continua: cada célula no corpo de um homem tem 46 cromossomos, exceto uma. Cada célula no corpo de uma mulher tem 46 cromossomos, exceto uma. A célula espermática e o óvulo têm, cada um deles, 23 cromossomos. Outra diferenciação: o homem e a mulher são destinados a completar um ao outro, e no curso normal dos eventos, sua recíproca doação permite que o espermatozoide e o óvulo se encontrem, e um terceiro venha à existência. Como expressa São João Paulo II, o conhecimento leva à geração. Adão conheceu Eva, sua mulher, e ela concebeu. É belo quando a gente aprofunda esses dados da própria ciência, para a gente compreender um pouco daquilo que nós somos, da biologia que está por trás do nosso ser enquanto homem e mulher. Sim.